Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vocês estão no canal Bíblia Sagrada Sã Doutrina Equilibrada. O mundo está cada vez pior, mas mesmo assim, muitos cristãos estão desistindo de caminhar, ou seja, desistindo de combater o bom combate, se afastando de vez da presença do Senhor, passando assim a viver para si mesmos. Mas para que o desvio completo aconteça e o rompimento com Deus venha a ser conhecido não somente no mundo material, como também no mundo espiritual, é preciso acontecer bastante coisas para que esse cristão esteja totalmente fora da presença de Deus. Existem pessoas que apenas pararam de ir aos cultos, mas continuaram orando, jejuando e lendo a palavra de Deus, mantendo assim o seu devocional diário. Em casa mesmo, não indo para os cultos, essas pessoas entendem que precisam estar congregando e que são o templo do Espírito Santo. E Deus, trabalhando na vida dessas pessoas, as convence de que elas precisam estar novamente em comunhão com os irmãos. Algumas pessoas alegam que pararam de ir à igreja ou aos cultos porque ninguém as procurou, e assim usam isso como desculpa para não voltar a caminhar, para estar junto dos irmãos em comunhão. E tomando essa decisão, começam a colocar a culpa em pessoas ou na instituição. E quando alguém começa a agir dessa forma, já está, com certeza, envolvida com os antigos vícios que vivia antes de aceitar a Cristo. Isso tem tudo a ver com o vídeo de hoje, mas antes de darmos início a este vídeo, deixe o seu gostei e também deixe o seu comentário, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Salvação é algo muito relativo na prática. Tudo pode acontecer para que uma pessoa pare de caminhar ou esfrie espiritualmente. Provas, lutas, adversidades podem aparecer na vida do salvo, mas depende desse cristão qual será a sua reação diante dos problemas que aparecem em sua vida. No vídeo de hoje vou abordar o tema 4 maneiras de romper ou afastar o Espírito Santo de nós. Existem pessoas que ouviram o Evangelho, mas resistiram à verdade e ao conhecimento do Espírito Santo. E existem aquelas pessoas que, por algum motivo pessoal, deixaram de congregar e resistem à verdade de que precisam voltar a congregar. Não querem se submeter à vontade de Deus, inventando 1001 desculpas. Se posicionam de forma contrária, dizendo que do jeito que vive está melhor do que os que fazem parte da igreja ou instituição. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Atos capítulo 7, versículo 51. Pessoas que já foram membros da Igreja de Cristo têm uma certa dificuldade para voltar a ter comunhão novamente, já que o velho homem ressuscitou. O Espírito Santo trabalha na vida do salvo, ou seja, no convencimento de que esse cristão precisa voltar a ter comunhão com a igreja. Em alguns casos, algumas pessoas voltam a congregar, outras não. Mas caso alguém resiste e começa a se envolver cada vez mais com as coisas da carne, chega um certo momento que o Espírito Santo de Deus não trabalha mais na vida dessa pessoa.
porque a mesma é teimosa, rebelde e não quer deixar as velhas práticas. Estevão acusou aqueles homens de serem rebeldes e teimosos, antes de ser morto, apedrejado pelos judeus, porque resistiam ao Espírito, como fizeram os seus antepassados. Portanto, a primeira maneira de romper ou afastar o Espírito Santo é o resistindo. Outro meio de cortar relação com o Espírito Santo, assim provocando o seu afastamento, é quando o homem o entristece. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. Às vezes o cristão toma decisões precipitadas em sua vida, talvez por falta de conhecimento bíblico ou até mesmo por dar ouvidos a maus conselhos, e assim acaba entristecendo o Espírito Santo de Deus. Outro sim, alguns irmãos começam a viver na prática do pecado voluntário e acabam se tornando escravas do pecado novamente. Por isso que quanto mais o cristão examina as Escrituras e tem uma vida espiritual ativa, ele erra muito pouco e o seu pecado não é voluntário, mas é um pecado acidental. Foi por causa da mentira do diabo que o homem caiu em pecado, transgredindo a lei, e esse mal tem um grande efeito até hoje sobre a vida do homem. Esse é outro meio pelo qual o homem rompe seu relacionamento com o Espírito Santo. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade seria sua, e, depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Atos capítulo 5, do versículo 3 ao 4. Ananias e Safira, por avareza, mentiram ao Espírito Santo, mas tiveram a chance de pedir perdão. Porém, ambos igualmente, por sua vez, ficaram calados, pensando que estavam enganando Pedro, mas sua mentira foi ao Espírito Santo, e caíram mortos por causa desse pecado. Quantos cristãos não morreram por causa da mentira? Muitos apenas tinham aparência nos cultos, mas viviam em pecado e morreram sem salvação. Tomemos cuidado com a mentira, ela nos afasta de Deus. A quarta maneira de romper com o Espírito Santo é quando esfriamos espiritualmente. Não apaguem o Espírito. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Existe uma infinidade de pecados que podem levar o cristão a esfriar espiritualmente. Talvez por descuido com o devocional diário, o cristão vai paulatinamente esfriando até que o fogo do Espírito Santo se apague por completo de sua vida. Por isso é importante o cristão estar sempre vigilante a todo momento, buscando sempre ter reserva em sua lamparina. O esfriamento ocorre também quando priorizamos coisas materiais, colocando essas coisas acima do nosso relacionamento com Deus. Como eu citei na introdução desse vídeo, muitas coisas podem acontecer na vida do salvo para que ele esfrie. Mas o cristão precisa ficar firme, até porque prova não mata o crente, ao contrário, o fortalece na presença de Deus. Se você chegou até aqui, deixe o seu gostei, deixe também o seu comentário, porque você estará ajudando na divulgação desse canal. Amém.